Salve, salve, galera! Podcast Brasil no ar, na apresentação eu, Di Olivier, e hoje nós teremos um convidado super especial. Ele é um dos alicerces e um dos pioneiros da cultura hip hop no Brasil. O nome dele é Ademir Cavalheiro, mais conhecido como DJ Grandmaster Neso, ou para os íntimos, DJ Neso. Ele foi apresentador do programa Hip Hop Sul em Porto Alegre e acredito que foi o primeiro programa da cultura hip hop televisionada. A gente vai conversar com esse cara, nós vamos falar sobre a cultura hip hop e outros assuntos. Deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe essa ideia. A gente já volta. DJ Neso, como é que tá, meu mano? Seguinte, meu mano. Responde pra gente, irmão, o que é a cultura hip hop e o que ela representa para a sociedade, principalmente para as periferias do Brasil e também do mundo. Fica à vontade, meu mano. Saudação, pessoal, aqui DJ Neso. Obrigado pelo convite, de Olivier. Seguinte, hip hop é uma cultura que em princípio surgiu como uma forma de contestação ao que acontecia no Bronx, em Nova York, né? Tem a raiz na Jamaica, mas desenvolveu a base de seus 4 elementos dentro do Bronx, nos Estados Unidos, né? Os seus elementos são DJ, MC, B-Boy, grafite. E ela representa uma forma de contestação, uma forma de buscar alternativas de maneira inteligente usando a arte como ferramenta. E nas periferias do Brasil, principalmente nos anos entre os anos 80 e 90 inicialmente, né, surgiu como uma forma de resposta a muitas coisas que existiam e que ainda existem, né, de negatividade com e para a periferia. Neso, uma questão sobre o hip hop e a música. No final da década de 80, o rap ele não era considerado como música, porque muitos diziam que para ser música mesmo, deveria ser tocado no orgânico, nos instrumentos, e na época o rap era sample, certo? Hoje os tempos mudaram, hoje o rap ele é a música, ele se incorporou na música. Como é que tu viu essa evolução do rap, meu mano? Esse elemento que é o mais ascendente na cultura hip hop. Como foi assistir a essa evolução musical? Bom, na realidade eu vejo da seguinte forma, o DJ ele sempre foi músico, só que no hip hop, no nosso caso, quando foi fazer o ritmo, para se criar a base do rap, se desconstruiu aquilo que até então era convencionado como a música correta, né? A própria cultura hip hop é uma forma de contestação musical, artística, tanto na parte da dança, na parte do grafite, na questão do próprio freestyle. A ideia justamente foi essa, foi de desconstruir aquilo que era chamado de convencional, aquilo que era o certinho, como se diz. E voltando então no que toca a construção musical dentro do hip hop, e a jogada justamente foi assim, foi desconstruir em termos rítmicos aquilo que era convencionado como ser ou não ser músico. O DJ, em princípio, ele sempre foi músico. Na verdade, o que acontecia é que as pessoas não estavam acostumadas, primeiro, com a técnica de se fazer sons, que é o scratch, que é a técnica de errar em cima dos discos. Isso era uma coisa que não era conhecida. E quando ela começou a surgir num primeiro momento, as pessoas não conseguiam entender que justamente para se fazer técnicas como essa, tu precisa ter um mínimo de conhecimento de ritmo, um mínimo conhecimento de compasso, para fazer esse tipo de técnica. Então, no primeiro momento, era um tipo de sonoridade que fugia à compreensão, sabe? E com o tempo, as pessoas começaram a entender que, na realidade, aquilo que eles não consideravam música era, sim, uma forma de se fazer música, porém, de uma maneira que fugia daquela da convenção que até então se estabelecia, né? Em cima da partitura, em cima da nota, em cima de acordes e tudo mais. A gente faz acordes, a gente faz tudo que todo músico faz, porém usando o quê? O toca-disco como um instrumento musical. E com o tempo o pessoal começou a entender isso.
E aí começou a se adaptar em cima daquilo que o DJ fazia. Tanto que o DJ, a nossa arte, no que toca o uso do toca-disco como instrumento musical, ele começou a revolucionar de tal forma que várias orquestras no mundo adaptaram-se à própria arte do toca-disco. Vários músicos começaram a entender também que não era apenas uma pessoa que largava discos, e sim conseguia trabalhar e transformar a sonoridade de notas através dos movimentos de mãos. Conseguiram perceber que de fato sempre foi música. Então, na realidade, eu não percebo como uma evolução do DJ estar junto com a música acústica, e sim uma percepção de fato daqueles que tocam que sim, sempre foi música, só que era um tipo de músico que até então estava fora daquilo que a gente chamava de convenção em termos musicais. Beleza, DJ Neso? Mano, entrando um pouco mais agora na tua intimidade, tu foi um dos meus professores. Tu ministrava o break e também ministrava na teoria o hip hop, certo? Lá na FEBEM, final dos anos 90, final dos anos 80. Eu estava na FEBEM, né, na escola aberta, junto com uma pá de gente da Zona Sul, Glória, Cristal, Cruzeiro, Orfanatrofe, 23, 24, 27, Vila Brasil, enfim, todo aquele núcleo da grande Cruzeiro do Sul ali que engloba uma grande favela, não é? Dentro de Porto Alegre, e por sinal é a maior do Rio Grande do Sul. Mano, conta pra nós, meu mano, como tu conheceu a cultura hip hop, certo? Conta pra nós um pouco da tua infância, assim, um pouco resumida, e a tua fase escolar, mano, teu pai, a tua mãe, um pouco das tuas origens. Conta pra nós um pouco dessa estrutura que pouca gente conhece da tua vida. Bom, minha infância foi de certa forma tranquila, até uns 11 anos pelo menos, né? Eu tinha meus pais em casa, meu pai era do exército, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai colecionava discos, foi daí que eu peguei minha paixão por LPs. Nós tínhamos em casa o nosso toca-disco na sala e os discos, né? Minha mãe também cantava músicas MPB, assim, muita coisa MPB, então a questão cultural em casa era legal, era forte, assim, era pesada, assim, não tinha o que reclamar. Até os meus 11 anos. Depois dos meus 11 anos, meus pais se separaram, aí minha base sempre foi no Cristal, foi próximo do Cristal, mas aí em definitivo fomos morar no Cristal. Aí eu tive contato, assim, um pouco maior, assim, isso nos anos 70 mesmo, né, com uma realidade que era um pouco diferente do que até então eu vivenciava, né. E aí dentro dessa realidade eu tinha escolhas. Uma das escolhas que eu fiz foi pela capoeira, desde os meus 12, 13 anos, eu cheguei a praticar, dei aulas, até no próprio Cristal mesmo ali, e também a partir da música que eu comecei a tomar contato com o soul e o funk, eu comecei a entrar dentro do mundo da black music, comecei a frequentar lugares onde tinha esses salões, né, que tinha essas festas, fiz um grupo na época, eu tinha 13 anos de idade, com o pessoal que ali do Cristal também, que eram até no time de futebol que tinha ali o Asa de Ouro, que era do Bocão, Erasmo, a gurizada lá, né? E aí o seguinte, a partir dali desses contatos eu comecei a conhecer dentro do gênero do soul e do funk, aquelas músicas que tocavam na nossa época, um outro tipo de música que começou a surgir aqui no final dos anos 70, que já não era era um tipo de música que não era cantada, era falada. Aí eu tenho contato com o DJ, comecei a pesquisar, vi um tal de DJ Hollywood, vi Spone D, fui descobrir que aquilo não era bem não era somente um gênero musical dentro do funk, era algo novo. E aí foi pesquisando, percebi também que no início dos anos 80 começou a surgir uma espécie de dança dentro do soul e do funk que nós fazíamos, né? Que era mais robotizada, cheia de ondulações, onde o pessoal dançava no solo. Aí eu fui descobrir que era o b-boy, que é o breaking. E aí, isso em 82, 81, 82, né? 1981 e 82, bem no início da década de 80 mesmo, né? Aí essa arte, essa dança, aos poucos, no primeiro momento, entrou como uma diversão, uma coisa que era legal de fazer e tal. E aí depois, com o tempo, a gente foi percebendo, só um pouquinho, isso parece que tem alguma coisa a mais. Aí com o tempo e aquela coisa da curiosidade, né,
instigar e querer saber mais e mais. Aí começou, ao longo do tempo, a descobrir que não, aquilo não era somente uma forma de funk falado, como a gente chamava, era uma coisa chamada rap, que era ritmo e poesia. Aquela dança era de uma cultura chamada hip hop. E aí, quando começamos a entender também a lógica, tudo o que construiu a cultura hip hop, aqueles incêndios em cima do Bronx lá, que o pessoal tinha mania de queimar os prédios para expulsar as pessoas para fazer exploração imobiliária, né? E tratar o pessoal daquelas comunidades de lá, norte-americanos lá, Queens, Bronx, Brooklyn, né? Como uma forma de tentar monetarizar aquela área. Eu comecei a perceber, e além de mim, né, alguns contemporâneos, assim, começamos a perceber uma grande similaridade com a nossa realidade aqui, né? Então aquele cara que de repente, o Nezinho, que era aquele cara que só gostava de fazer os passinhos e que achava legal o ritmo, começou a entender que atrás daquele ritmo ali, atrás daquelas músicas, assim, tinha uma mensagem de libertação e contestação. E aí quando a gente começou a entender isso, quando eu comecei a entender isso, aí realmente a ficha caiu. Comecei a me aprofundar dentro da cultura hip hop e depois daquilo ali, vivo isso até hoje. Pô, mais de 30 anos. Seguimos em frente, Neso. Mano, anos 90, como tu colocastes aí, a cultura hip hop ela se mesclou com a política, até pelo cunho social e pelo contexto nas letras, ao qual eram ditadas na grande maioria ou em todos os rappers do Brasil, certo? Hoje, mano, a evolução da cultura hip hop e do elemento do rap, hoje nós temos o trap, que em tese não tem compromisso com essa carga política social que a cultura hip hop e os rappers dos anos 90 tiveram e tem até hoje, né? Qual é a diferença, mano, entre o rap e o trap? Bom, basicamente assim, ó, na realidade, aquilo que deu base ao rap original, a lógica que se fazia quando se começou, eles não mudaram, que era a segregação política, a questão de drogadição, a questão do crime, né, aquela coisa toda, coisas que dentro das periferias eram e ainda são recorrentes. Nós, enquanto MCs e observadores da nossa realidade, nós narrávamos aquilo que acontecia ali diretamente, em cima da nossa verdade, né? Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a tentar amenizar o discurso com aquela desculpa que, mas isso eram temas do passado. Embora todos saibamos que essas realidades existem, o crack está aí, o tráfico está aí, a polícia algumas vezes ainda continua em alguns momentos sendo discriminatória, principalmente ao jovem negro, né? Enfim, existem muitas coisas que eram citadas que ainda existem, sabe? Mudou-se o tempo, é como diz, mudou-se o vestido, mas a noiva ainda continua. Infelizmente, dentro daquela questão de busca da evolução em termos rítmicos, né, veio essa febre do trap. Trap, na verdade, não é nem gênero musical, é um apelido de onde algumas pessoas em Houston, se não me engano, lá na terra do T.I., eram casas onde o pessoal costuma traficar. Eles, ao invés de eles ficarem em esquinas, eles ficavam dentro de casa, as pessoas batem nas janelas e tal, e aquelas casas com drogas onde eles negociam, aquilo ali é chamado de trap. Então, tanto é que o T.I. lançou um disco chamado Trap Music, que é considerado o pai do trap por causa disso. E aí, o que acontece? Em cima dessa realidade deles, norte-americana, muitos dos caras começaram a fazer dinheiro, claro, isso desde a época do Easy, tendo NWA, enfim, né? Alguns caras do tráfico começaram a fazer muita grana e colocar isso nas suas letras, mostrar suas sustentações e tudo mais. Aqui no Brasil, uma geração que não entendeu ou que não entende a cultura hip hop ou não estudou a respeito, né, do rap e da sua base, sua origem, pegou o quê? Somente aquela questão do clipe, aquela questão da ostentação, aquela questão do visual, entendeu? E começaram a brincar de fazer rimas. Eu não quero dizer que todo mundo que faz trap é assim, mas uma grande maioria são pré-adolescentes, ou até uns aborrecentes, como a gente chama, né? Que brincam de fazer rima e rimam canela com janela, com favela com panela. Se preocupam com questões técnicas de flow, speed flows, em métricas diferenciadas, em batalhas, e eles esqueceram completamente toda a base daquilo que deu origem ao próprio hip hop. Inclusive o KRS-One fez uma
uma constatação que eu acho incrível e que tem muito a ver com essa pergunta, que é o seguinte: na concepção não só do KRS-One e de muitas pessoas, quem brinca dentro do hip hop, ou dentro do rap, não dentro do hip hop, mas dentro do rap, quem brinca em fazer de conta que a realidade é essa coisa de ostentatória, são as crianças de playground, como eles chamam. São crianças. Elas brincam, elas não têm responsabilidade. Então elas ficam falando aquelas bobagens, né? Tem um monte de coisinha, de menininha, e falam de bebidas, às vezes de coisas que não fazem nem parte da vida deles. Outros, então, que são criados em outras realidades, então, ao invés de falarem do que vivem, começam a glamorizar coisas que eles nunca viveram. Falam às vezes de crime, de ter droga, de ter isso, aquilo, e no fundo o máximo que eles conhecem de crime e de droga é no jogo de videogame deles. Enfim, sabe? É aquela coisa assim, quem costuma fazer assim a gente chama de criança, são as criancinhas. E embora tem muita gente também da nova geração e que ritmicamente trabalha com trap, e realmente trabalha falando daquilo que a gente sabe, da realidade, propondo ideias e propondo soluções e questionamentos em cima dessa realidade. Muita gente ainda faz isso. E é como a gente sempre costuma dizer, né? Indiferente de ritmo e de base instrumental, seja trap, seja boom bap, que seja, o mais importante é a ideia que é jogada. Acima de tudo é a ideia. Qual é o teu pensamento em relação a determinado assunto? Isso é muito mais importante do que qualquer forma de ritmo ou qualquer ritmo em cima da ideia que é posta. A ideia sempre vai ser mais importante dentro do rap original. E como a gente diz, crianças vão continuar brincando de fazer trap e deixa que os adultos fazem o verdadeiro rap para conscientizar. Mano, pegando uma realidade atual, um contexto atual, não é? Em governos autoritários, irmão, ao qual nós estamos vivendo no mundo inteiro, certo? Inclusive no Brasil. Temos um presidente que é a favor da tortura. Ele já disse em bom tom, não é? Que por ele fechava o Congresso Nacional, certo? E implantava o militarismo dentro do Brasil. Mano, com a tua experiência de décadas, ter passado por várias situações e ter presenciado vários fatos, qual é a importância da democracia no planeta? Boa pergunta. Na realidade, eu posso dizer de cadeira, eu passei pelo período da ditadura. Como eu disse antes, meu pai era militar, meu pai até nessa época, ele manifestou uma vez uma opinião em uma roda na caserna, lá onde ele servia na época, né? Uma opinião a respeito de uma situação que ele presenciou, confidenciou entre os amigos no sentido figurado, né? Porque alguém daquela mesa disse que meu pai era subversivo, e só para resumir, meu pai passou 50 dias preso, e até que eles fossem verificar o que era, o que não era, se meu pai era ou não era, e realmente meu pai nunca foi envolvido com nenhum tipo de situação, né? Até ali ele ficou 50 dias até para que alguém fosse pensar se de fato meu pai era ou não alguém que valeria a pena estar usando o uniforme verde oliva. Então, na realidade, quando um cara, que nem esse atual presidente, fala uma história dessa, como se a caserna fosse solução para tudo, como se fosse fechar, ele fala justamente naquela questão principal de qualquer pessoa, a liberdade, seja de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de poder votar, a liberdade de poder definir o seu destino. Para algumas pessoas que têm uma linha ditatorial, isso é uma coisa que incomoda. Pessoas que estão acostumadas a querer gerenciar pensamentos, gerenciar vidas, ou querem tentar gerenciar vidas, isso soa como uma afronte tu poder ter a tua liberdade de votar, ter a liberdade de poder direcionar. Na realidade, o que eles mais gostam é que as pessoas tenham aquele pensamento do tipo, política é bobagem, política é isso, política é aquilo, porque mal sabe que na democracia essa é a maior arma que a gente tem. A maior arma que a gente tem. E aí o analfabetismo político é que faz com que esses caras surjam. E o não, principalmente, conhecimento da sua própria realidade, principalmente no que tange a história do nosso país, é que surgem algumas situações, algumas aberrações, assim. Em nenhum lugar do mundo onde se estudou e se conhece o seu passado bem, onde se aprende de fato a entender que aquelas pessoas que te representam, elas não são, não pode ser o contrário, não é inversão de valores.
em lugares onde a pessoa não tem esse entendimento, esse tipo de pessoa acaba surgindo, sempre vai surgir. E, infelizmente, nosso país tem esse problema, assim, o analfabetismo político, e não no sentido de estar dentro de algum partido político, e sim de entender a política, principalmente a democracia e como ela funciona. Na minha opinião, esse é o melhor, é o melhor sistema político do mundo, onde eu posso, se eu achar alguma coisa que não está bem, dentro de um determinado período eu posso votar, eu posso questionar, eu posso contestar, entende? E é uma coisa que as pessoas não têm noção do tamanho que é isso, da importância que é isso. Eu posso dizer de cadeira, eu passei boa parte da minha adolescência e o início da minha parte adulta dentro da ditadura militar, e era a ditadura militar mesmo. Então muitos que falam às vezes assim, pelo fanismo, né, o fanismo, a falsa liberdade, não tem noção do que foi aquilo, eles não fazem ideia do que foi aquilo, não fazem ideia. Sinceramente, a democracia foi a melhor coisa que acontece, esse é o melhor momento para que a gente possa, pelo menos, ter essas correções, de fazer erros e pelo menos tentar consertar ali na frente com o voto, e sem aquela contestação, e sem ninguém de bota definindo para ti o que é e o que não é para ti, o que deve e o que não deve ser. DJ Neso, antes de encerrar com a última pergunta, peguei um gancho dessa tua fala aí, queria falar um pouco sobre Estado laico, mano. Estado laico. Eu sou cristão, mano, certo? Mas eu vejo na religião africana, como eu vejo no espiritismo, em tantas outras religiões, o amor de Deus, certo? E todos nós temos o direito e a liberdade de proferir a nossa fé, seja lá em qual religião for. E para mim é ponto final essa liberdade. E conseguimos viver com as diferenças. Mas, mano, tu, por ser preto, de origem africana, certo? Essas questões, mano, de religião e negritude, mano, até onde tu viveu esse preconceito e o racismo, mano? Cara, praticamente desde sempre, né? No primeiro momento eu sou de religião de matriz africana, né? Nasci criado dentro da matriz africana, dentro do africanismo, dentro da nação, dentro da Umbanda. Inclusive no que tange a história da própria negritude, o que fez com que a gente não enlouquecesse no que toca à escravização, né? Que durou aqui no Brasil de 1530 a 1888, em princípio, né? Mais de 300 anos, foi justamente as rezas, né, aos orixás do panteão africano. Era a única coisa que, quando éramos embarcados nos navios negreiros, eram as coisas que faziam com que a gente não enlouquecesse, porque era nos tirado tudo antes do embarque, assim, praticamente as famílias eram misturadas, até porque o continente africano são vários países, né, são dezenas de países. E justamente para que não houvesse, né, toda essa questão de revolta, principalmente na hora do tráfico, né, não houvesse qualquer mínima organização, então era natural de se misturarem as várias nações, até porque eram dialetos diferentes, costumes diferentes, enfim, né, isso foi uma estratégia para que não houvesse resistência inicial. E aí, em termos de religiosidade, então esse nosso roubo, né, lá do nosso continente de origem, fez com que a gente mantivesse, pelo menos a maioria daqueles que estudam um pouco, assim, essa base, mantivesse assim, o respeito a isso. Não que fosse determinante em relação a seguir, né? Eu acho que a liberdade de culto, a liberdade de conhecimentos, de professar a fé é uma coisa inerente a qualquer pessoa, diferente de cor de pele e tudo mais. Mas no nosso caso, assim, no meu caso especificamente, foi uma coisa que foi direta. E até justamente por isso, e até dentro dessa minha realidade, em várias situações assim, foi questionado em relação a isso, em relação a dizer que determinado, pelo fato de ser brasileiro, deveria de ser, né, estar diante daquilo que o Papa determinasse, por causa do catolicismo e tudo mais, sabe? Mas como tu mesmo disseste, né, nós estamos num Estado laico. O Estado laico ele não tem uma religião determinada.
Não existe uma religião que mande nas outras, existe o respeito mútuo que deve existir entre elas, né? E uma coisa que eu sempre tenho comigo, assim, em relação a isso até, é que, por exemplo, assim, eu gosto muito de uma forma de uso. Eu acho que tudo tem a ver com amor, tudo tem a ver com respeito, né? Todas as religiões, em princípio, a religiosidade tinha que levar ao amor. Então, ao invés do amém, o certo seria amem. Amem, de amar, de um amar o outro, indiferente da sua base. E mesmo assim, justamente, voltando então no nosso caso, dentro do panteão africano, nós temos costumes, nós temos formas de professar a nossa fé, que às vezes não tem um bom entendimento por parte das pessoas, de algumas pessoas. Ao invés delas tentarem estudarem, tentarem pesquisar, entenderem a raiz daquilo que a gente faz, é mais fácil ter alcunhas, é mais fácil dizer que é disso, é daquilo, já dizer que é maldade, que é do mal, né? É complicado, é doloroso, complicado, mas é real, né? É parte do racismo estrutural. Até eu sempre vejo assim, na questão de religiosidade, de cultura, por exemplo, às vezes as pessoas, justamente essa falta de entendimento do conhecer o outro, às vezes até da parte de empatia, surge muito disso, né? Eu sou, né, ainda sou incrível assim, ainda sou, né, discriminado às vezes, seja por cor de pele, na questão de religiosidade, pela religião que eu professo, pelas nossas roupas, pelos nossos ensinamentos, pelos nossos patuás, pelos nossos congás. Isso para nós é uma espécie de guerra permanente. A grande sorte em cima disso é que, da mesma forma que existem aqueles que pensam em maldade, estão sempre nos julgando em cima daquilo que não conhece, também existem muitos outros que é o contrário. Tem a questão do respeito, indiferente de religião ou de religiosidade que segue, e que fazem manter a chama do respeito e do amor sempre acima de tudo, né? A questão do Deus maior acima de tudo, do amor, do amém e não do amém. DJ Neso, tenho tanta coisa para perguntar, mano, com toda essa carga de experiência que tu tem em vida, em cultura, em sabedoria, em educação, enfim, mano, domina muitas áreas. Mano, diz pra mim primeiro os teus trabalhos, o que tu anda fazendo de novo, o que vai vir agora, se tem alguma coisa preparada. Sei que tu trabalha com teus filhos também, né? Esse clã é muito legal. E também, mano, que tu deixasse uma mensagem sobre o poder da cultura hip hop na vida do jovem, principalmente. Muito obrigado, mano, pela ideia, e a gente se encontra em um outro momento, se o Pai Celestial assim permitir. Até breve e fica à vontade. Bom, é assim, ó, nesse momento eu tenho feito as bases dos nossos próximos trabalhos do Clã Original, que é um projeto que inicialmente era eu, o Guilherme e o Dani, né? O Clã justamente pelo fato de ser filhos, né? O Guilherme, o Dani mais a Stephanie, que era a nossa Beck, Fanny Black. Aí o Guilherme, por motivos, enfim, deu umas guinadas aí de correrias de vida, como se diz. O Dani ainda é um b-boy muito ativo, ainda faz a parte dança. E a gente refez então o clã, com agora dessa vez num outro formato, com minha outra filha, mais uma neta que tá vindo aí, enfim. É um projeto que eu acho que vai surpreender muita gente, assim, sem perder a lógica e a linha original que o hip hop tem. Tanto que o nome do grupo é Clã Original. Se não perder o foco de se falar e discutir coisas que tem a ver com a nossa realidade, de uma maneira que o hip hop faz bem, que o rap faz bem quando ele é levado a sério. Outro projeto que eu faço parte também é um projeto de resgate de músicas que fazem parte da origem do hip hop, que é o soul e o funk, que é um projeto chamado Projeto Expresso Black, tem 5 ou 6 anos, onde resgatamos, eu e mais alguns DJs que são dos anos 70 e 80, resgatamos as músicas e aquela cultura que foi bem marcante nessa época, né, do surgimento do hip hop, e anterior a isso, né, na época do soul e do funk original, de James Brown, Brass, esse pessoal todo que começou lá nos anos 60 e 50, enfim. E então esse é um dos projetos que eu faço parte, além do meu solo, né, que finalmente está deslanchando agora, estou conseguindo finalizar, que era um projeto bem antigo, tem muita coisa escrita que eu queria jogar, até porque muitos não sabem, mas eu sou mais antigo MC do rap gaúcho,
faço essa brincadeira de rimar desde 84, mais ou menos. E toco também, enfim, né, tem uns projetos, tem uma outra festa que eu faço que agora com essa função de parada aí, eu tive que segurar, que é a festa Groove Tal, que é uma festa também só de grooves dos anos 70 e 80. Vou retomar esse projeto assim que para essa quarentena, como se diz, né? Enfim, né, movimentando a arte como tem que ser, trocando muita informação com vários irmãos e vários hip hoppers de todo o país, de todo o estado, né? Ajudando dentro do que eu posso, mixando som para um, jogando um beat para o outro, fazendo a conexão como a gente sabe que tem que ser. E usando também a cultura como uma forma de resgate, né? Uma forma de reflexão, forma de fazer os jovens ponderar. Faço muita atividade também infanto-juvenil, faço algumas palestras ainda, algumas oficinas. Agora, nesse período, infelizmente, com essa função que estamos, né? Aí não tenho feito, mas eu tenho feito muito essa conexão, essas trocas, esses intercâmbios, assim, troca de saberes, até porque o hip hop é resgate. O hip hop é uma cultura que ela não é só palco, né? Ela é bastidor, muito mais bastidor do que palco, né? A relevância principal que essa cultura tem é justamente isso, é fazer com que as pessoas escutam suas realidades, assim, a partir do ponto de vista da narrativa, dentro do rap, da narrativa da sua realidade, dentro da dança, a superação física através do b-boy, do breaking, através do grafite também, pela sua arte visual de muros e tudo mais, reflexão em cima do desenho. Enfim, né, todos esses 4 elementos que fazem com que essa cultura seja a maior cultura urbana do mundo. Inclusive o rap é o gênero musical mais tocado em todo o planeta, assim, né? Todo o planeta. O rap é a expressão maior atualmente musical que temos no mundo. E eu aproveito e já agradeço então, né, essa oportunidade de botar um trecho do que eu sou, um trecho do que eu já fiz, assim, né? Agradeço muito mesmo essa oportunidade. Tu é um cara guerreiro também, tu já teve um outro ativista, assim, da cultura hip hop que já nos representou na Europa, né? Naquela ocasião que tu esteve na França lá, enfim, fez aquelas conexões e sempre também colaborou, sempre fortaleceu a nossa arte. É um dos nossos guerreiros linha de frente, né? E que eu fico honrado em poder colaborar também dentro desse espaço que tu tens, certo? Então um abração, tá? Satisfação maior mesmo para todo mundo aí. E quem quiser entrar em contato aí nas redes sociais lá, Ademir Cavalheiro, tem Instagram, tem Face, tem, enfim, os contatos a gente sempre dá um jeito sempre de se encontrar. Boas almas sempre se encontram em boas energias, certo? Mais uma vez, obrigado pelo espaço e vamos somando, né? Quando quiser, estamos aí. A arte não para, se parar a gente continua. DJ Neso, muito obrigado por ter participado do programa Podcast Brasil e eu fico agradecido por tu ter me apresentado essa cultura maravilhosa, essa ferramenta de transformação. Tu sempre serás o nosso eterno professor da cultura hip hop e de outros saberes. Graças a tuas informações lá no final da década de 80, que eu pude proliferar na música, na arte, pude ir para a Europa algumas vezes representar a mim mesmo e a cultura hip hop do Brasil e também outros segmentos. Muito obrigado. Eu que te agradeço em nome da cultura hip hop do Brasil e do planeta. Todos os teus endereços eletrônicos estarão na descrição e para quem quiser conhecer o Ademir Cavalheiro ou mais conhecido DJ Neso, todos os acessos estarão aí disponíveis, Facebook, Instagram e alguns links aqui no YouTube. Podcast Brasil vai ao ar toda semana, segundas-feiras e quartas-feiras esporadicamente. Deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se nesse canal e acione o sininho das notificações para você receber toda semana um novo programa, uma nova ideia e uma nova mensagem. É necessário que você curta o programa, deixe o seu like, porque o YouTube vai entender que o programa está sendo relevante. A gente se encontra em outro momento, até breve, se Deus permitir. É nóis.